Você está na casa dos 40 anos. Pode ser um pouco menos, pode ser que já tenha cruzado essa linha de chegada faz algum tempo. O detalhe é que a vida já bateu o suficiente para você entender que não existe atalho. Papai Noel é uma invenção do comércio e o INSS é, com toda a certeza do mundo, o esquema de pirâmide legalizado mais descarado que já inventaram na história econômica deste país. A essa altura do campeonato, a sua energia já não é mais a mesma dos seus 20 e poucos anos. As dores nas costas começam a aparecer, o cansaço bate mais cedo e a ficha cai. O tempo está passando e a conta, inevitavelmente, vai chegar. Nesta fase da vida, nós costumamos ver dois perfis muito claros de comportamento financeiro. O primeiro é aquele cidadão que bate no peito com muito orgulho para dizer que construiu um império. Ele tem uma casa enorme financiada em 30 longos anos pela Caixa Econômica, um carro do ano na garagem que arranca o couro dele com IPVA, seguro e manutenção, e talvez um terreno no interior que só dá despesa com mato e IPTU. Ele jura que está bem de vida, mas a realidade fria dos números mostra que ele passou a vida inteira colecionando passivos disfarçados de ativos. Ele acumulou coisas que, mês após mês, entram na conta bancária dele como um aspirador de pó, sugando todo o dinheiro suado do salário. Ele vive exclusivamente para sustentar os luxos que comprou para impressionar vizinhos que ele nem gosta. Ele não tem um único centavo rendendo enquanto dorme. É o famoso rico de aparência e pobre de extrato bancário. O segundo perfil é aquele que não construiu absolutamente nada. Vive correndo na rodinha do hamster, suando a camisa de segunda a sexta, dependendo desesperadamente do próximo salário para pagar o aluguel do mês e a fatura do cartão de crédito. Se ele perder o emprego na sexta-feira, na segunda-feira seguinte, ele já não sabe como vai colocar comida na mesa. É uma vida vivida no limite, a um contratempo de distância da ruína financeira total. O fato, meu amigo e minha amiga, é que nós já temos a maturidade para entender que, se não acumularmos recursos agora, de forma inteligente e estratégica, vamos ter que trabalhar até o último dia das nossas vidas, apenas para conseguir pagar a conta da farmácia. É uma verdade indigesta, mas alguém precisa dizer. E aí você olhou para a capa deste vídeo, leu a frase chamativa, "Aposenta em 6 anos", e o seu alarme de golpes apitou. Você pensou na mesma hora que lá vem mais um guru da internet tentar te vender um curso mentiroso, prometendo que investir R$300 por mês vai te deixar milionário na semana que vem. Pode relaxar na cadeira. Eu tenho profunda aversão a promessas vazias e não estou aqui para insultar a sua inteligência. A matemática de investir R$300 por mês que nós vamos discutir hoje, de forma tradicional e conservadora, vai te garantir uma velhice com muita segurança daqui a uns 20 anos. Isso é o básico, é o feijão com arroz de quem acorda para a vida e decide montar uma carteira de investimentos focada em dividendos. Mas a promessa dos 6 anos que está na miniatura do vídeo é brutalmente real se você decidir pisar no acelerador e assumir o controle absoluto das suas finanças. Preste muita atenção na matemática por trás disso. Quando nós formos escolher as nossas ações para a carteira, nós vamos buscar exclusivamente empresas com um indicador chamado P/L, o preço sobre o lucro, na casa dos 5 ou 6. Traduzindo isso para a nossa linguagem do dia a dia, significa que em aproximadamente 6 anos, apenas com os lucros líquidos que essa empresa gera e distribui, você já recupera 100% do dinheiro que tirou do bolso. É o seu capital retornando intacto, apenas em forma de rendimentos. Agora, junte a compra sistemática e obsessiva desses ativos ultra descontados com um sacrifício de curto prazo da sua parte. Imagine vender aquele carro financiado que te dá uma despesa absurda, enxugar o seu custo de vida para o essencial e aportar pesado, reinvestindo cada centavo de dividendo que cair na sua conta. 6 anos é o tempo exato, matemático e provado, para a sua renda passiva começar a pagar o custo de vida básico enxuto. Não é mágica,
Não é sorte, é um choque de realidade, aliado ao foco absoluto em comprar bons negócios que estão sendo vendidos na bacia das almas. Se você cansou de ser tratado como criança por gerentes de banco que só querem te empurrar títulos de capitalização que não rendem nada, consórcios furados e fundos com taxas abusivas, você está no lugar certo. A gente fala a verdade nua e crua, sem aquele economês insuportável, indo direto ao ponto para quem precisa correr atrás do tempo perdido. Mas para você conseguir comprar esses ativos baratos, quando o mercado despenca e o desespero toma conta da manada, você precisa ter munição. Você não pode ir para a guerra com a arma descarregada. E é por isso que o nosso primeiro grande pilar de hoje é a renda fixa. Nós precisamos criar a sua reserva de oportunidade. Esse é o dinheiro que vai ficar blindado, com liquidez diária, rendendo de forma previsível e totalmente imune ao sobe e desce da Bolsa de Valores. A função dele não é te deixar trilionário, é te dar paz de espírito e poder de fogo para dar o bote quando excelentes negócios caírem de preço. E por favor, esqueça a poupança. Deixar o seu dinheiro na poupança hoje é um atestado de preguiça financeira. A poupança é o cemitério do patrimônio do brasileiro, perdendo feio para a inflação e para qualquer aplicação básica atrelada ao CDI que os bancos digitais oferecem. Um bom CDB de liquidez diária ou uma conta remunerada segura vai te entregar muito mais resultado, cobrindo a inflação e mantendo o seu dinheiro pronto para o combate. Você planta a primeira semente, garante a sua segurança e prepara o terreno. No nosso próximo passo, vamos entender como usar essa base para começar a comprar pedaços de imóveis gigantescos que vão colocar dinheiro no seu bolso todos os meses, sem que você precise consertar uma única torneira quebrada. Agora que você entendeu a urgência matemática de ter dinheiro em caixa para não ser feito de refém pelo mercado, nós vamos erguer o segundo pilar da sua independência financeira. E aqui, nós vamos mexer em uma das maiores crenças limitantes que você carrega desde a infância. Nós vamos falar sobre o investimento em imóveis. O brasileiro médio tem uma fixação quase religiosa por tijolo. Você provavelmente cresceu escutando do seu pai, do seu avô ou daquele tio que se acha um gênio das finanças, a velha máxima de que quem compra terra não erra. A ideia central de ter um patrimônio sólido que te gera aluguel não é de todo ruim. A lógica é até correta. O problema gigantesco é a execução dessa ideia no mundo real e caótico de hoje. Pense com a cabeça de quem já tem 40 anos e não tem mais tempo para ilusões. Para você comprar um imóvel físico decente, um galpão logístico bem localizado ou uma sala comercial de alto padrão que atraia bons inquilinos, você precisa ter, por baixo, 500 mil a 1 milhão de reais sobrando na sua conta bancária. E sejamos brutalmente francos, se você tivesse esse dinheiro todo parado, desvalorizando na conta corrente, você não estaria assistindo a este vídeo com tamanha urgência para mudar de vida. Mas vamos imaginar que você fez um sacrifício hercúleo, juntou o dinheiro e comprou o tal imóvel para viver de aluguel. Parabéns, você acabou de comprar um passaporte para a dor de cabeça. Ter imóvel físico na pessoa física significa lidar com o inquilino caloteiro que não paga no dia certo. Significa o seu telefone tocando no domingo de manhã porque o cano da pia estourou e a responsabilidade é sua. Significa pagar taxas absurdas para imobiliárias que não resolvem nada, ser esfolado pelo leão do imposto de renda que morde uma fatia enorme do seu aluguel e, o pior de todos os riscos, o imóvel ficar vazio por meses ou anos. Quando o imóvel está vazio, ele não apenas para de colocar dinheiro no seu bolso, ele passa a tirar, porque o IPTU e o condomínio continuam chegando na sua porta todo mês, implacáveis. Você, na sua idade, trabalhando o dia todo, com família para cuidar, definitivamente não precisa e não merece essa carga de estresse. É exatamente para aniquilar esse problema que existem os fundos imobiliários, os famosos EFIs.
Eles são a evolução inteligente, limpa e eficiente do investimento em imóveis. Quando você investe em um bom fundo imobiliário, você está essencialmente se juntando a milhares de outros investidores para comprar empreendimentos de altíssimo nível que você jamais teria dinheiro para comprar sozinho. Nós estamos falando da elite do mercado. Shopping centers gigantescos nas capitais, complexos logísticos modernos alugados para multinacionais e lajes corporativas nas avenidas mais caras do país. A dinâmica é espetacular. O fundo gerencia tudo, cobra os aluguéis, faz a manutenção, lida com a burocracia e a sua única função como cotista é ver a sua parte proporcional do aluguel cair limpa, direto na sua conta, todos os meses. E a cereja do bolo. Esse rendimento mensal é totalmente isento de imposto de renda para pessoas físicas. É dinheiro livre de impostos caindo na sua conta enquanto você está ocupado vivendo a sua vida. E o mais chocante para quem vem da cultura do tijolo físico é a barreira de entrada. Você não precisa de R$500 mil. Você começa a se tornar um pequeno dono desses impérios com o dinheiro que você usaria para comprar um lanche de esquina, algo na casa dos R$10. Vamos analisar a lógica de um ativo real para você entender o poder disso. Usando como estudo de caso um fundo robusto como o GGRC11. Quando nós olhamos para a estrutura de um fundo como esse, nós vemos a mágica da diversificação em ação. Ele não depende de um prédiozinho no centro da sua cidade. Ele possui dezenas de propriedades espalhadas estrategicamente por várias regiões do Brasil. E quem paga o aluguel no final do mês não é o Zé da padaria que pode falir na próxima semana. São corporações gigantescas e consolidadas, empresas como Ambev, Hering e outras gigantes do setor logístico e industrial. É o que chamamos de fundo multi-inquilino. Se uma dessas empresas, por algum milagre, atrasar o pagamento, o fundo tem dezenas de outros contratos gigantescos pagando rigorosamente em dia. O seu risco é diluído a quase zero. E como seguidores da filosofia de Benjamin Graham, nós não compramos nada que não esteja em promoção. Nós olhamos implacavelmente para um indicador chamado P/VP, o preço sobre o valor patrimonial. Quando você estuda o mercado e encontra fundos pagando bons dividendos, entregando ali na casa dos 12% ao ano de forma constante, mas negociando abaixo de 1, você encontrou ouro. Significa que o mercado, em um momento de histeria ou juros altos, está te vendendo uma nota de R$100 por apenas 90. É a margem de segurança pura e simples. Você compra cotas descontadas, garante um aluguel mensal excelente em cima do valor que você pagou e ainda se posiciona para surfar a valorização patrimonial quando o ciclo econômico virar e o mercado inteiro acordar para o valor real daquele ativo. É um ganho duplo. Você ganha no fluxo de caixa mensal e ganha na valorização da cota. Você entende agora por que insistir no modelo antigo de comprar kitnet para alugar é um atraso de vida? Você troca a liquidez, a isenção de impostos e a paz de espírito por burocracia e dor de cabeça. Os fundos imobiliários são um motor que vai gerar a sua renda mensal previsível. Mas só a renda não basta. Nós precisamos de crescimento agressivo de capital. Nós precisamos nos tornar sócios de máquinas de fazer dinheiro. E é por isso que, na nossa próxima etapa, nós vamos entrar no território das ações, o terceiro e mais poderoso pilar da nossa construção patrimonial. O verdadeiro motor de crescimento da sua carteira, as ações. Se a renda fixa é o seu escudo e os fundos imobiliários são o seu salário mensal, as ações são um negócio que vai multiplicar o seu capital de forma agressiva ao longo dos anos. Investir em ações, despido de toda a mística e da complicação que a indústria financeira tenta te vender, é a coisa mais simples e lógica do mundo. Você está pegando o dinheiro do seu suor e comprando uma pequena fração de um negócio real, com funcionários reais, vendendo produtos reais e, o mais importante, gerando lucros reais. Como dono de um pedaço dessa empresa, você passa a ter o direito absoluto de receber uma parte desse lucro caindo diretamente na sua conta. É o investimento com o maior potencial de enriquecimento que existe. Mas preste muita atenção, porque é aqui que a maioria das pessoas destrói o patrimônio de uma vida inteira.
Ele é também um ambiente mais impiedoso e arriscado se você entrar com a mentalidade errada. Nós já estabelecemos a premissa fundamental desta nossa conversa. Você tem 40 anos ou mais. O seu relógio biológico e financeiro joga contra você de uma maneira que não afeta um garoto de 20 anos morando com os pais. Você não tem mais o luxo do tempo para brincar de cassino com o seu futuro. Portanto, a regra de ouro número 1, inegociável para quem chegou nesta fase da vida, é fugir das promessas milagrosas. Esqueça aquela startup de tecnologia moderninha, cheia de jovens andando de patinete no escritório, que promete revolucionar o universo, mas que nunca deu um único centavo de lucro no balanço. Esqueça empresas de setores caóticos, cíclicos e de margens minúsculas, como companhias aéreas e varejo de roupas. Se você, movido pela emoção ou por uma dica quente do seu colega de trabalho, colocar o seu dinheiro numa empresa ruim e a ação despencar 50%, você não precisa de apenas 50% de alta para empatar o jogo. Se você colocou R$1.000 e o ativo caiu pela metade, você agora tem R$500. Para esses R$500 voltarem a ser os seus R$1.000 iniciais, a ação precisa subir 100%. Dobrar de valor. E uma empresa problemática pode demorar uma década inteira para dobrar de valor. Isso se não for a falência antes. Você simplesmente não tem esse tempo para ficar esperando o seu dinheiro voltar para o 0 a 0. O seu foco tem que ser outro. Para nós, investidores maduros, o foco tem que estar em empresas chatas, previsíveis e absurdamente monótonas. Negócios dos quais a sociedade não consegue abrir mão, mesmo que o mundo esteja desabando lá fora. Bancos gigantescos, empresas de transmissão de energia elétrica, saneamento básico e seguradoras. É o arroz com feijão bem temperado que enche o bolso de dividendos. Vamos materializar isso com um exemplo real do nosso mercado, olhando para as ações do Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos falando de uma instituição financeira com quase um século de história. Um banco que já sobreviveu a guerras mundiais, trocas insanas de moeda no Brasil e toda sorte de crises globais, e continua lá, de portas abertas e gerando lucros bilionários. Uma ação dessa empresa custa o preço de um lanche barato. Mas o que importa não é o preço da tela, são os fundamentos por trás do negócio. E é aqui que nós voltamos para aquela promessa contundente da capa deste vídeo, a história de se aposentar em 6 anos. Quando analisamos os múltiplos de empresas sólidas em momentos de crise, vemos um indicador chamado P/L, que é a relação entre o preço da ação e o lucro que ela gera, na casa dos 5 ou 6. Isso significa, de forma prática e inquestionável, que se a empresa mantiver o seu ritmo de lucratividade em aproximadamente 6 anos de lucros gerados, o investidor já recupera todo o dinheiro que colocou na mesa para comprar a ação. O capital retorna por inteiro. E se olharmos para o P/VP, que compara o preço de mercado com o valor do patrimônio real do banco, vemos o mercado vendendo a empresa por muito menos do que o patrimônio dela realmente vale. Se aplicarmos a sabedoria de Benjamin Graham, o pai do investimento em valor, a conta fecha perfeitamente. Graham ensinava que, para ter uma margem de segurança impenetrável, o investidor deve multiplicar o P/L pelo P/VP, e esse resultado não deve ultrapassar o limite de 22,5. Em muitos desses grandes bancos descontados, essa multiplicação não chega nem a 4. É um valor absurdamente abaixo do limite de segurança. Isso grita que a ação está de graça. É o tipo exato de negócio, gerador de caixa e pagador poupudo de dividendos que Graham compraria de olhos fechados. E nós precisamos falar a verdade nua e crua sobre o nosso país. Se você tem 40, 45, 50 anos, você carrega cicatrizes econômicas que a geração mais nova, que faz dancinha na internet, sequer consegue imaginar. Essa molecada acha que uma inflação batendo nos 5% ao ano é o apocalipse financeiro. Você não.
Você lembra perfeitamente o que era ir ao supermercado de manhã com um preço estampado na prateleira e, no período da tarde, encontrar o funcionário com a maquininha remarcando tudo para o dobro do valor. Você tem a memória viva de trocas de moeda esquizofrênicas, de governos cortando zeros de cruzado e cruzeiro, viu a poupança de uma nação inteira ser confiscada da noite para o dia e assistiu, de camarote, a um festival interminável de crises políticas, escândalos e populismo barato que fariam qualquer roteirista de cinema pedir demissão por falta de criatividade. O nosso histórico não perdoa a ingenuidade. A nossa moeda, o real, é estruturalmente fraca. Ela derrete e perde o seu poder de compra de forma silenciosa e assustadora com o passar das décadas. Portanto, confiar a integridade do seu futuro, aquele dinheiro sagrado que vai garantir a sua paz de espírito quando você não tiver mais saúde nem disposição para bater cartão, unicamente a uma economia emergente e bagunçada, é um verdadeiro suicídio matemático. É o equivalente exato a construir uma mansão espetacular usando o melhor material de construção do mercado, mas exatamente no meio da rota de um furacão histórico. Você precisa de um escudo blindado contra a nossa própria desorganização. E no jogo brutal do dinheiro, esse escudo atende pelo nome de dolarização. Existe um mecanismo natural de defesa no mercado financeiro global, uma gangorra matemática que você precisa usar a seu favor. Quando o cenário interno pega fogo, quando as contas públicas saem dos trilhos e o pessimismo toma conta dos grandes investidores, o capital estrangeiro simplesmente faz as malas e foge. E para onde esse dinheiro colossal vai? Para o porto seguro global. O que acontece com o dólar aqui dentro em momentos de crise? Ele dispara de forma violenta. Se você tem uma fatia do seu patrimônio ancorada na economia mais forte do planeta, você traz um equilíbrio psicológico e financeiro inabalável para a sua vida. A Bolsa Brasileira desaba 30%, mas a sua parcela em dólar se valoriza 30% ou 40% e segura o tranco da sua rentabilidade. E a melhor parte é que você não precisa complicar o que deve ser simples. Você não precisa abrir conta em um paraíso fiscal, não precisa falar inglês fluente para preencher formulários intermináveis e, definitivamente, não precisa gastar o seu tempo tentando adivinhar qual será a próxima grande empresa de tecnologia a explodir no Vale do Silício. Se você quer sobreviver, prosperar e ter a tal aposentadoria digna, você precisa mudar drasticamente a métrica do seu sucesso. O investidor maduro ignora o sobe e desce frenético do preço da ação e foca a sua energia em acompanhar a escadinha dos dividendos. Quando você consolida a sua carteira, a mágica dos juros compostos se revela. Você não olha para o patrimônio flutuando, você olha para a renda passiva. Você vê que no mês passado recebeu R$50 sem fazer absolutamente nada. Como você pegou esses 50 e reinvestiu, no mês seguinte o valor sobe para 55. No outro semestre, já são R$300 caindo de forma previsível. Essa previsibilidade destrói a ansiedade do processo. O mercado pode sangrar 20% amanhã. Se você comprou ativos inquebráveis e o aluguel continua caindo na sua conta no dia certo, você não se desespera. Pelo contrário, você apenas sorri, pega o dinheiro daquela reserva que montamos no primeiro pilar e vai às compras, aproveitando a liquidação de ativos. É essa mudança de chave mental que separa os que vão desfrutar da liberdade daqueles que vão depender de esmolas governamentais. Com a nossa fundação construída, blindada contra a nossa própria moeda e gerando aluguéis e lucros consistentes, a única coisa que falta para a engrenagem girar é a matemática implacável do tempo e dos juros compostos. Se você pegar essa estrutura robusta que acabamos de montar e simular o impacto de míseros R$300 mensais, o resultado para quem está na casa dos 40 anos é um verdadeiro soco no estômago do comodismo. Assumindo uma rentabilidade média e realista, na casa dos 11% ou 12% ao ano, o que é perfeitamente factível com paciência e método,
a mágica acontece. Ao chegar perto dos seus 60 anos, após 2 décadas de disciplina inabalável, você terá acumulado um patrimônio que ultrapassa facilmente a marca dos R$240 mil. Mas o detalhe que costuma explodir a mente de quem está começando a investir é entender a origem desse dinheiro. Desse montante total, apenas uns R$70 mil saíram de fato do seu suor, do seu trabalho diário. Todo o restante, a grande e esmagadora massa de dinheiro da sua carteira, é puramente o juro composto trabalhando de forma silenciosa e violenta enquanto você dormia, assistia televisão ou viajava com a sua família. É dinheiro fazendo dinheiro. Essa estrutura básica te gera uma renda passiva mensal vitalícia na casa dos R$2 mil. É muito comum o iniciante olhar para esse número e reclamar, dizendo que R$2 mil por mês é muito pouco para o esforço. Se você acha pouco, a solução é matemática e de uma brutalidade muito simples. Pare de dar desculpas e aumente o tamanho do seu aporte. Se você criar vergonha na cara, cortar os excessos que não te trazem felicidade genuína, parar de tentar impressionar vizinho que você nem gosta e passar a investir R$500 por mês, o cenário muda de figura. O seu bolo pula para mais de R$400 mil, te rendendo quase R$4 mil todo santo mês para você não fazer absolutamente nada. E lembre-se de uma regra de sobrevivência obrigatória. Você tem o dever de corrigir os seus aportes pela inflação do ano anterior. Se você investiu R$500 este ano e a inflação bateu 5%, no ano que vem, o seu aporte mínimo passa a ser 525. É essa atitude básica que garante que o seu dinheiro vai comprar a mesma quantidade de coisas lá no futuro, mantendo o seu poder de compra intacto. Não se engane achando que fazer isso é fácil ou romântico. Exige uma dose cavalar de coragem, determinação, responsabilidade e um poder de execução que poucas pessoas têm. Desejo a você muita coragem e excelentes investimentos. Um abraço e até a próxima.